Olhe atentamente para as pessoas mais responsáveis que você conhece, aquelas que nunca perdem um prazo, que resolvem o problema de todo mundo, que parecem inabaláveis sob pressão, que nunca pedem ajuda, que estão sempre disponíveis, sempre prontas, sempre no controle. Agora, olhe mais de perto, porque o que você está vendo não é maturidade, não é virtude, não é um traço de personalidade admirável que surgiu naturalmente com o tempo. O que você está vendo é uma estratégia de sobrevivência que começou aos 7 anos. E hoje eu preciso falar sobre isso, porque tem gente assistindo esse vídeo agora que se reconheceu nessa descrição e sentiu um aperto no peito que não sabe bem explicar. Tem gente que passou a vida inteira sendo elogiada pela maturidade, pela responsabilidade, pela capacidade de resolver tudo e que nunca parou para se perguntar de onde veio tudo isso, a que custo e o que ficou para trás. Esse vídeo é para você. Não vai ser confortável, mas vai ser necessário. Você sente um cansaço que o sono não cura. Sabe aquele tipo de cansaço que não é físico, que você pode dormir 8 horas e acordar exausto, que você pode tirar uma semana de férias e voltar do mesmo jeito que foi? Esse cansaço tem origem, e não é fraqueza, não é falta de gratidão, não é você sendo dramático. É o resultado de décadas operando num modo que nunca foi sustentável. Você também sente uma ansiedade constante de que, se relaxar por um segundo, tudo ao seu redor vai desmoronar, como se você fosse a única estrutura que mantém o teto em pé, como se o mundo precisasse de você funcionando em capacidade máxima o tempo inteiro para continuar existindo. Você é o porto seguro de todo mundo, a pessoa que as pessoas ligam quando estão em crise, a pessoa que aparece, que resolve, que segura. Mas quando as suas próprias luzes se apagam, e elas se apagam porque ninguém aguenta para sempre, você não tem para onde ir, porque você passou tanto tempo sendo o destino dos outros que nunca construiu o seu próprio. E o mais cruel de tudo, você se orgulha disso. Você usa isso como identidade. Eu sou forte, eu consigo, eu dou conta, sem perceber que esse orgulho é a carcaça de uma infância que foi roubada de você. A psicologia tem um nome para isso. Chama parentificação. É quando os papéis dentro de uma família se invertem. Quando a criança passa a ocupar o espaço emocional que deveria ser dos adultos. Quando o filho se torna o regulador emocional da mãe, o confidente do pai, o pacificador da casa, o responsável pelo humor de todo mundo. E isso não precisa ter sido explícito. Ninguém precisou sentar na sua frente e dizer: a partir de hoje você é responsável pela nossa estabilidade emocional. Foi sutil, foi gradual. Foi aprendido através de sinais pequeníssimos que seu sistema nervoso infantil captou com uma precisão assustadora. Você aprendeu a detectar mudanças no tom de voz, no bater de uma porta, no silêncio que vinha depois de um jantar tenso. Você desenvolvia uma leitura do ambiente que a maioria dos adultos não tem, porque sua sobrevivência dependia disso. E você aprendeu a coisa mais devastadora que uma criança pode aprender: que ser útil é a forma de ser amado. Não era uma escolha consciente. Para o seu cérebro de 8 anos, ser bonzinho, ser maduro, ser responsável, nunca dar trabalho, isso não era virtude. Era estratégia. Era a única forma que você encontrou de garantir que a casa não pegasse fogo. De garantir que o amor não desaparecesse. De garantir que você fosse seguro. Você trocou sua autenticidade por segurança. E essa troca foi tão precoce, tão profunda, que você cresceu sem perceber que ela aconteceu. Eu quero que você imagine uma cena. Um menino de 8 anos, enquanto os amigos dele estão correndo na rua, jogando bola, fazendo besteira. As coisas que crianças de 8 anos deveriam estar fazendo, ele está em casa vigiando. Vigiando a respiração da mãe que tem depressão. Medindo o nível do humor do pai. Tentando prever quando vai explodir para se posicionar do jeito certo. Aprendendo a cozinhar porque alguém precisava. Aprendendo a silenciar as próprias necessidades porque já tinha necessidade demais no ambiente. Esse menino não cresceu. Ele apenas aprendeu a esconder a criança ferida embaixo de um terno de responsabilidade. E hoje, esse menino é o adulto que não consegue descansar sem sentir culpa, que não consegue receber ajuda sem se sentir um fardo, que não sabe o que quer porque passou a vida inteira focado no que os outros precisavam, que entra em colapso quando alguém cuida dele porque não sabe como receber, só como dar. Esse menino pode ser você. E se for, eu preciso que você ouça o que vou dizer agora com toda a atenção que você é capaz. Você não era responsável pela felicidade deles. Você nunca foi. Você era uma criança. E nenhuma criança deveria ter carregado o que você carregou. Agora vem a parte difícil, porque reconhecer a ferida não é suficiente. Você precisa começar a desconstruir o mecanismo que foi construído em cima dela. O primeiro passo é reconhecer a fraude. Não a fraude de quem te criou. A fraude que você conta pra si mesmo todo dia. A história de que você é naturalmente assim. De que nasceu responsável, nasceu maduro, nasceu forte. Não nasceu, você foi treinado. Essa maturidade foi uma armadura imposta, não um traço de personalidade.
E enquanto você não admitir isso, você vai continuar confundindo a armadura com a pele. O segundo passo é fazer uma auditoria da culpa. Pega o peso que você carrega hoje, e você sabe exatamente do que estou falando, e pergunta para cada pedaço: isso é meu? Essa responsabilidade foi realmente delegada a mim, ou eu assumi porque não aguentava ver o caos? Eu estou resolvendo esse problema porque é meu resolver? Ou porque estou tentando salvar alguém que talvez não queira ser salvo? Essa pergunta vai doer. Porque muitas vezes a resposta vai ser: não é meu. E você vai perceber o quanto de energia você desperdiçou carregando o que nunca deveria ter sido seu. O terceiro passo é matar o salvador interno. Isso não significa ser egoísta, significa parar de resolver problemas que não foram delegados a você. Significa deixar o caos dos outros pertencer aos outros. Significa entender que quando você resolve tudo, você está privando as pessoas ao seu redor da oportunidade de desenvolverem a própria capacidade. Você não está ajudando, você está criando dependência deles em relação a você e de você em relação a ser necessário. O quarto passo vai ser o mais incômodo para quem passou a vida sendo excelente em tudo. Force-se a ser mediano em algo. Deixa o jantar ser menos elaborado. Deixa o relatório ser bom o suficiente em vez de perfeito. Deixa uma tarefa ser entregue sem que você tenha revisado 5 vezes. Quebra a maldição da perfeição deliberadamente, conscientemente, repetidamente, porque a perfeição que você persegue não é ambição. É medo. Medo de que se você falhar, você vai perder o amor. Vai perder o lugar. Vai perder o motivo de existir. E o quinto passo é o mais estranho de todos para você. Faça algo sem nenhuma utilidade produtiva. Não para aprender, não para melhorar, não para ser mais eficiente, só para fazer. Por prazer, por brincadeira, por nenhuma razão útil, porque brincar não é infantilidade. Brincar é o único remédio real para quem passou a vida inteira só sabendo trabalhar. É a linguagem que a criança dentro de você ainda entende. É a forma de dizer a ela que agora é seguro aparecer. Dói perceber isso. Dói reconhecer que você foi um herói por necessidade, não por glória. Que enquanto você cuidava dos jardins de todo mundo, o seu próprio virava um deserto. Que a força que as pessoas tanto admiram em você foi construída em cima de uma dor que ninguém nunca viu. Mas eu preciso que você ouça isso com toda a clareza possível. Você não deve mais nada àquela casa. Não deve mais nada àquelas memórias, àquelas expectativas, aquela versão de você que aprendeu a existir em função dos outros. Você pagou uma dívida que nunca foi sua com uma moeda que ninguém deveria ter exigido de você, a sua infância. A conta está zerada. A sua maior responsabilidade agora não é com os outros, é com a criança que ainda está esperando no escuro por alguém que chegue e diga: agora você pode descansar. Agora você pode ser apenas você. Agora ninguém vai embora se você não for útil. Agora você é amado pelo que é, não pelo que resolve. Essa criança esperou tempo demais. E tem uma última coisa que eu preciso te avisar. Porque a maioria dos vídeos sobre esse tema não fala, e é exatamente onde as pessoas travam. Quando você começar a soltar o peso, e você vai começar, as pessoas que se beneficiavam da sua carga vão notar. E algumas delas vão reagir mal. Vão dizer que você mudou, que ficou egoísta, que não é mais a mesma pessoa. Vão tentar te culpar pelo caos que sempre foi deles e que você apenas escondia atrás da sua eficiência. Isso é normal, isso é esperado. E isso não significa que você está errado. Significa que você está certo. Porque quando você para de ser o amortecedor emocional de todo mundo, o impacto que você absorvia vai finalmente chegar em quem sempre deveria ter chegado, e eles vão sentir, e vão tentar te responsabilizar por isso. Não deixe. Você foi forte por tempo demais. Você carregou por tempo demais. Você resolveu, apareceu, segurou e silenciou por tempo demais. Agora é hora de ser livre. E a liberdade começa exatamente no momento em que você aceita que não precisa salvar o mundo para ter o direito de ocupar um espaço nele. Você já tem esse direito. Você sempre teve. Só ninguém te disse isso quando você tinha 8 anos e precisava ouvir. Então eu te digo agora. Você pode descansar. O mundo continua girando mesmo quando você solta. E se não continuar, esse nunca foi um peso que deveria ter sido seu. Descansa.